E hoje a entrevista é diferente com o governador de São Paulo, João Dória Júnior, que recebeu finalmente o resultado do exame que se submeteu ontem, pela proximidade desses dias todos com o Dr. Davi Wippe, o coordenador de contingência desse momento tão difícil porque todos nós estamos passando. Felizmente, né, governador? Parece que o resultado foi negativo e nós estamos agora no aguardo do resultado do exame do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que já tem um problema de saúde bem sério, né? E um contato direto com o médico, que é o seu responsável, o doutor Davi Wippe. Bom dia, governador. Já lamentamos muito que o doutor Davi Wippe esteja momentaneamente fora de combate. Zé Paulo, bom dia ouvintes da Rádio Bandeirantes, internautas também. Bom dia, Pedro Campos, Rafael Colombo, Thaís Freitas. Primeiro, muito obrigado pela solidariedade, Zé Paulo, a mim e também ao Dr. Davi Wippe e ao Bruno Covas. O Dr. Davi Wippe está em casa, cumprindo a sua quarentena, seguindo orientações que ele mesmo sabe quais são. Ele está bem, infelizmente, falei com ele várias vezes ontem, ele está bem. Agora, cumpre, evidentemente, a regra de saúde de fazer o tratamento em casa. O Bruno Covas testou, ainda não tem o resultado, provavelmente agora ao longo da manhã, até a hora do almoço deverá ter o resultado. Deus queira, eu tenho certeza que será também negativo, como foi o meu, e do secretário José Henrique German. Governador, quais são as medidas que estão em estudo aí pelo governo do estado, as próximas que devem ser adotadas nesse período de quarentena, que começa oficialmente hoje aqui em São Paulo e vai até o dia 7 de abril? Pedro, bom dia mais uma vez a você. Nós vamos anunciar às 12 horas e 30 minutos. Peço perdão, Pedro, de não antecipar aqui. Nós temos feito isso em conjunto, sempre com a presença, aliás, da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes e da Band News, às 12 horas e 30 minutos, na coletiva de imprensa, que, aliás, temos feito diariamente aqui no Palácio dos Bandeirantes, com a participação de jornalistas, ou no plano virtual, ou presencialmente, estabelecidos os cuidados devidos à distância entre as pessoas. Então, hoje teremos novos anúncios, mas eu peço a sua atenção e a sua compreensão dos ouvintes também. Vamos anunciar às 12 horas e 30 minutos de hoje. Governador, o que está sendo feito? O que é que o governo do estado pode fazer? Como fazer com que chegue quase que imediatamente a pessoas mais vulneráveis, mais pobres e a micro, pequenos e médios empresários ajuda para atravessar esse momento? Que ajuda o governo de São Paulo pode dar para esses dois polos da nossa sociedade, pessoas vulneráveis, micro, pequenos e médios empresários para atravessarem esse deserto? Rafael Colombo, já fizemos, anunciamos na semana passada um crédito de R$500 bilhão, 500 milhões de reais para microempresas, sendo duas vertentes. O Banco do Povo, que pertence ao governo do Estado de São Paulo, até R$50 mil, com um empréstimo subsidiado, com mais de 120 dias para o primeiro pagamento, um juro subsidiado, um prazo alongado para o seu pagamento e liberação em 24 horas. Já o Banco Desenvolve São Paulo, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, o crédito acima de R$50 mil, aprovação em até 48 horas, da mesma maneira, com prazo alongado, juros subsidiado, carência também bastante expressiva, para subsidiar, sobretudo, como você colocou, a microempresa aqui no Estado de São Paulo. Agora, é importante que o governo federal também tome atitudes, e é significativa a capacidade do governo federal de ampliar o apoio às microempresas. E aqui em São Paulo temos feito com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com os dois bancos que pertencem ao Estado de São Paulo e com o apoio do SEBRAE. Vamos ver se amanhã temos pela manhã a primeira conferência com o presidente Jair Bolsonaro, depois de longos 14 meses, Rafael Colombo, Zé Paulo de Andrade, Pedro Campos, Thaís Freitas, de total ausência do presidente da República, mas sempre em tempo de voltar atrás, nós temos que estar unidos e somar forças para superar a crise. Eu espero que amanhã o presidente possa anunciar aos governadores da região sudeste, que é a região mais afetada, o epicentro da crise do coronavírus é aqui em São Paulo, seguido do estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, são 3 estados aqui da região sudeste. Governador, a possibilidade de postergação de cobrança de impostos estaduais é cogitada nesse momento? Nós estamos avaliando, Thaís, ainda não anunciamos isso, mas estamos avaliando todas as medidas que estiverem ao nosso alcance para minimizar os efeitos da crise,
manter a atividade econômica, evitar o colapso da economia de São Paulo, que é a economia que alimenta o Brasil, Thaís. Aqui, 40% praticamente de toda a economia brasileira gira aqui em São Paulo. Até o agronegócio, o agro de São Paulo representa quase 25% de toda a produção nacional. É mais uma razão, aliás, pela qual eu tenho dito e repetido às vezes que não é possível e nem deve-se bloquear estradas ou limitações entre os estados. Aproveito para fazer essa referência e também temos que apoiar os caminhoneiros. Como a Rádio Bandeirantes é muito ouvida no interior do estado de São Paulo por prefeitos, prefeitas, agentes públicos e também motoristas de caminhão e outros sistemas de transporte, nós temos que apoiar o trabalho desses caminhoneiros, desses que fazem o trabalho de logística, para que tenham assistência nos postos de combustível e tenham também alimentação, oficinas, borracharias funcionando. São Paulo tem medido isso com muito cuidado, com muito zelo, protegendo a saúde e a vida, que é a prioridade absoluta, mas também protegendo a economia. Não podemos ter pessoas ameaçadas pelo coronavírus, ameaça de morte, mas também a ameaça de morte por inanição, falta de alimentação, falta de condições mínimas de renda para que as pessoas possam se manter nesse período da crise. Hoje de manhã, no programa O Pulo do Gato, Bolsonaro teve um caminhoneiro que amanhã, reclamou disso, viu, governador? Um caminhoneiro que reclamou de não encontrar restaurantes abertos nos postos de estradas. Até permite aqui um esclarecimento, Zé Paulo. Restaurantes como manuseio de alimentos para servir em mesas ou balcões, isso está proibido. Mas não há proibição alguma no take-away, ou seja, leve o seu lanche, leve o seu almoço preparado na quentinha para você comer fora da área do restaurante. A medida se aplica a todo o estado de São Paulo. Restaurantes, cafés, bares, padarias com o serviço de atendimento não é possível. Padarias podem funcionar, aproveito para esclarecer mais uma vez aqui, na entrega dentro da padaria de pães, de sanduíches, de alimentação e dos demais gêneros e produtos que são vendidos nas padarias, onde as pessoas pegam e levam para suas casas ou levam para os seus automóveis ou aonde puderem fazer as suas refeições ou utilizar os produtos que são ali comprados. O mesmo em relação aos postos de combustível, seja na capital de São Paulo, região metropolitana ou na região do interior. Com isso, nós evitamos o desabastecimento, atendemos aos profissionais de logística, incluindo caminhoneiros, motoqueiros, proprietários ou prestadores de serviços em pequenos caminhões, em pequenas vans ou outros veículos, tudo funcionando, mas com o resguardo sanitário. Governador, o senhor tem algum pedido para o presidente da República? Vai fazer algum amanhã na conversa que terão aí por videoconferência para tratar da questão do coronavírus? Pedro Campos, sim, teremos. Eu até em respeito à conferência que teremos, só divulgarei amanhã e essa conferência ela é fechada, ela não é aberta por decisão da Presidência da República. A nossa parte dos governadores não haveria nenhum problema em que ela fosse aberta para que os jornalistas pudessem acompanhar. Mas o presidente pediu que ela fosse de forma reservada, nós vamos respeitar essa decisão e também em respeito à realização da reunião, Pedro, vamos aguardar até amanhã pela manhã, será às 9 horas da manhã, para na sequência revelar quais são as solicitações. Mas, por óbvio, São Paulo tem necessidades prementes. O epicentro, volto a repetir, do coronavírus é aqui. Maior número de casos, maior número de pessoas afetadas, infectadas, maior número de mortes está acontecendo em São Paulo. Você não pode ter um olhar estándar para todo o país, onde São Paulo é apenas um número. Aqui é o epicentro dessa gravíssima crise de saúde pública e tem que ser tratado dessa maneira. Quero fazer uma ressalva, Pedro Campos, à conduta, boa conduta do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que tem sido republicano na sua visão e correto no tratamento do tema e muito correto com São Paulo. Outro ministro que eu faço destaque aqui também é o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, responsável por toda a área de transporte e logística, com medidas corretas, assertivas, nenhuma visão partidária, ideológica ou sob influência de gabinete de ódio ou de 01, 02, 03 ou quem quer que seja que tenha visões equivocadas sobre como enfrentar a crise e como ter posições equilibradas, principalmente num momento difícil como esse. Governador, minha última pergunta seria sobre a campanha de vacinação que começou ontem e a reclamação de vários municípios, todos do ABC, Osasco, Taboão da Serra, que não tiveram doses suficientes para atender a demanda. Zé Paulo,
não há razão para isso, nós temos doses suficientes. O Instituto Butantan é o maior produtor de vacinas da América Latina, um dos 4 maiores produtores de vacinas do mundo, fica em São Paulo. Nós estamos abastecendo não apenas o estado de São Paulo, como também todo o país. 75 milhões de doses de vacina já foram distribuídos, e por óbvio aqui na capital de São Paulo, região metropolitana e interior do estado. Agora, quem faz a demanda da quantidade e faz a aplicação são as secretarias de saúde do município. Talvez tenha aí havido alguma desconexão no volume de solicitação da entrega com a real demanda. Portanto, é fácil de resolver o assunto. Tenho certeza que os secretários ou secretárias de saúde dos municípios, onde tem havido problema no primeiro dia, têm facilmente condições de corrigir. Governador, queria perguntar para o senhor que grau de garantia o senhor pode dar ao nosso ouvinte, num momento tão delicado como esse, é claro, de que o que foi feito até agora impede o colapso na saúde e na economia aqui no nosso estado. Que grau de preocupação a gente tem que ter agora, governador? Thaís, não há grau de garantia. Nós estamos numa guerra, todos nós somos responsáveis pelo enfrentamento. Todos, Thaís, todos, absolutamente todos. Os veículos de comunicação, que aliás têm se comportado muito bem, jornalistas como vocês, da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes, os demais veículos de comunicação do Grupo Bandeirantes, e indistintamente, eu diria que 99% dos veículos de comunicação oferecendo a informação atualizada, correta, sem pânico, sem transformar, sem dramatizar a informação, e a informação no momento de guerra ela é substancial, ela é muito importante para orientar e tranquilizar as pessoas. Agora, eu não posso oferecer garantias, eu ofereço trabalho, dedicação, que é o que eu tenho feito. Meu dia de trabalho normalmente é de 16, 17 horas por dia, felizmente. Testei negativo no coronavírus, vou continuar trabalhando normalmente, desde as 7 horas da manhã já estou aqui no Palácio dos Bandeirantes, coordenando uma equipe competente, de gente séria e dedicada, ao lado da livre iniciativa, setor privado, empregadores, trabalhadores, associações de classe, entidades, e também com as prefeituras e o governo federal. A nossa obrigação, Thaís, a propósito da sua boa pergunta, é estarmos juntos e que cada cidadão, cada pessoa também tenha a real responsabilidade da sua cidadania. Você que está nos ouvindo nesse momento, acompanhando o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, tenha consciência do seu papel. Seja solidário. Aliás, deixo aqui a mensagem, Thaís e ouvintes. Se você tem mais de 60 anos e não está atuando numa área essencial de saúde pública, de segurança, de áreas estratégicas, ou você não tem, como eu tenho, a responsabilidade de comando e precisa trabalhar, fique em casa. E você que é neto, filho, amigo, parente de alguém com mais de 60 anos, ajude e seja solidário orientando essa pessoa a trabalhar em casa, ficar em casa resguardado. Esse é o segmento com o maior risco de saúde, Thaís, são as pessoas com mais de 60 anos. E basta olhar os óbitos que tivemos até agora, 97% dos óbitos foram de pessoas com mais de 60 anos, tivemos 3% de pessoas com outras morbidades, diabetes, por exemplo, que são também parte do grupo vulnerável. Agora é hora de solidariedade, compreensão, carinho, amor próprio, amor pelas pessoas e de oração também. Nós estamos numa guerra e este enfrentamento nós ainda teremos pelo menos mais 120 dias pela frente, Thaís. Governador, o senhor falou com o Dr. Davi Wippe hoje? Como é que ele está, hein? Hoje não, falei com ele até ontem muito tarde, ele está descansando certamente, nesse momento já deve estar despertado e ouvindo aqui o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Mas até ontem à noite, quando ele foi, o teste deu positivo, infelizmente, ele estava bem, sem febre, em casa, ele sabe se cuidar, é um homem forte. Obviamente, como infectologista e todos os médicos e enfermeiros que atuam com pessoas com infecção estão mais vulneráveis, têm um risco maior. Por isso também a nossa solidariedade ao Dr. Davi Wippe e a todos, médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, que estão sacrificando a sua vida, o seu tempo e até as suas famílias para ajudarem as pessoas a sobreviverem. Portanto, aqui aproveito para fazer a minha homenagem, colocando, como nós estamos fazendo aqui no Palácio dos Bandeirantes, a fachada do Palácio Verde à noite, em homenagem aos profissionais de saúde que estão se sacrificando para salvar vidas, Thaís. Bom dia, governador. Tem... Mais uma pergunta, Rafael? Eu ia só perguntar se tem fiscalização na rua por causa do estado de calamidade pública a partir de hoje, se vai ter multa para comércio, para quem resolver abrir, ou se o governador conta com a colaboração do pessoal.
Rafael, primeiro com a colaboração, as pessoas têm que ser colaborativas. Eu mencionei agora há pouco, respondendo a Thaís, você precisa ter cidadania. Não é razoável que num movimento de guerra, uma guerra, e é exatamente isso que nós estamos vivendo, alguém simplesmente desconhecer esse fato e romper as regras e colocar em ameaça a sua própria vida e a vida de outras pessoas. E as prefeituras municipais é que têm a responsabilidade fiscalizatória. A Prefeitura de São Paulo, sob o comando do Bruno Covas, vem fazendo isso muito bem, e eu tenho certeza que as demais prefeituras do Estado de São Paulo, as outras 644 prefeituras, cumprirão também adequadamente o seu papel e seguindo a orientação do governo do Estado de São Paulo. Então, bom dia para o senhor, governador. Muito obrigado, Zé Paulo. Um bom dia a você, bom dia, Thaís, Rafael, Pedro e os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom dia, muito obrigada.